Converso com o Dr. Renato Abirrahmer, secretário de Saúde aqui de Nova Friburgo. Dr. Renato, na última sexta-feira nossa equipe esteve no posto de saúde Dr. Silvio Henrique Braune, no Suspiro, e mais uma vez a gente constatou aquele velho problema que sempre acontece, vira e mexe acontece, das filas gigantescas, tanto a fila comum como a fila especial para os idosos, para gestantes, para a marcação de consultas ambulatoriais. Por que esse problema das filas ainda persiste nos postos de saúde de Nova Friburgo? Essa é uma boa pergunta, até porque durante o tempo que eu fiquei na Câmara, eu sempre me bati que os ambulatórios, as unidades de programa de saúde da família, que hoje se chama Estratégia de Saúde da Família, e também as unidades básicas de saúde, não desenvolviam as suas ações de uma maneira efetiva, atingiam poucos pacientes. E a razão das filas é exatamente a falta de profissionais aliado a um horário muito exíguo dos profissionais médicos. E para isso, eu vou agora dar uma notícia em primeira mão, que eu sempre advoguei que os ambulatórios funcionassem plenamente, porque nós sabemos quantas consultas nós temos em cada especialidade. Nós temos como calcular isso em função da população de Nova Friburgo. E é preciso que se faça uma adequação do número de profissionais ao número de consultas. Infelizmente, há um déficit de profissionais e há até hoje, a gente vai corrigir agora este mês, uma alteração do salário dos médicos que é muito pequeno no ambulatório. Daí, o número de atendimentos é baixo. Para isso, eu sugeri ao prefeito um anteprojeto que já está em estudos na prefeitura e que é para resolver isso rápido, porque isso vai passar pela Câmara, com uma produtividade para os médicos. E essa produtividade, o salário é 1.307, quer dizer, um salário irrisório, um absurdo, com desconto, esse é o salário bruto. O salário líquido vai a 1.200. E é óbvio que os municípios vizinhos pagam mais, é óbvio que os pronto-socorros, o nosso mesmo, pagam mais, e isso diminui muito o número de pessoas interessadas em trabalhar nos ambulatórios. Como resolver isso? Resolver dando uma produtividade. Então eu fiz um cálculo em relação a todas as unidades de Nova Friburgo, as 2 unidades básicas de saúde e as 3 policlínicas. Temos uma policlínica desativada que é onde funcionava o antigo SASE e que foi transformada depois da tragédia em abrigo. Nós pretendemos reconquistá-la para que melhore o atendimento em Olaria. Mas nós temos essas 2 unidades básicas e as 3 policlínicas. Com isso, nós fizemos a soma dos médicos do município, dos médicos do Estado e dos médicos do Ministério da Saúde. Nós precisamos contratar 10 médicos. 2 reumatologistas que, inclusive, já contratamos. Já estão trabalhando na policlínica, inclusive na clínica do Hospital Raul Sertã. Na entrevista a gente até mostrou esse problema, doutor, falando que não encontrava em nenhuma unidade não, mas agora do município. Encontra no anexo ao hospital, aquele ambulatório que nós reinauguramos, 2 reumatologistas, 3 psiquiatras, mais 3 ginecologistas e 2 cardiologistas. E nós fizemos a conta, o médico atendendo 192 consultas mês, nós teremos um total, com esses 2 e com essa produtividade, um total geral de 14.016 consultas. A nossa demanda é 13.000. Então nós vamos ultrapassar a demanda. Vai ser melhor do que o plano de saúde. Eu digo isso sempre, vai ser melhor do que o plano de saúde. Com um gasto, um impacto na folha, nós vimos um impacto que é de 140 mil sem as obrigações sociais, que no município de Nova Friburgo é um impacto de pouca significância. Quer dizer, o médico passa a ganhar até 3.500 se ele fizer essa produtividade, 100%, 192 pacientes, que é fácil fazer em 4 semanas, e nós teremos aí finalmente uma coisa que eu venho lutando há muito tempo, que é o término das filas, das vergonhosas filas. Não vai precisar chegar de madrugada. E teremos também, com esse sistema de regulação, a integração de todas as unidades, via informática. E assim,
as consultas poderão ser marcadas até por telefone, porque agora é obrigatório o cartão do SUS. Nós estamos acelerando, porque muitos friburguenses, aqui eu chamo a atenção dos telespectadores para irem, podem ir ao Hospital Raul Sertã para fazer o cartão do SUS, pode ir ao Tunicaçuga, Policlínica Centro, Policlínica Norte, porque esse cartão é fundamental para que com o número se possa integrar no sistema e vai facilitar muito a marcação das consultas. Nós vamos ter uma marcação permanente, não vai ser de um dia só. Todos os dias a pessoa pode chegar lá e marcar a consulta. Essa, inclusive, era uma das reclamações que a gente ouviu lá na sexta-feira, doutor, justamente em relação a isso. Por que ter que ir de madrugada para poder marcar a consulta e um dia só naquele dia específico? Agora, então, todo dia vai poder marcar. Todo dia, não vai precisar ir de madrugada, não vai ter que esperar nada. A pessoa vai chegar lá, porque isso aí foi calculado pela demanda. Então, nós temos a demanda de cardiologia. É muito maior do que nós estamos com 2 cardiologistas lá e temos mais 2 no Raul Sertã para fazer pré e pós-operatório. Nós vamos ter 4. Quer dizer, e esses que vão passar a atender 192, quer dizer, aumenta muito. Agora, esses novos médicos que o senhor anunciou já estão contratados? Depois que esse anteprojeto virar projeto e virar lei, eles serão contratados agora, imediatamente, já estão contactados. 2 deles já foram contratados, 2 reumatologistas. O senhor acredita que esses demais, até quando? Isso aí é uma semana a gente contrata, né? Mas isso a partir do momento da aprovação do projeto. Porque com essa produtividade nós vamos ter um salário razoável. Né? Agora, justamente essa solução de contratar esses outros médicos e também de fazer esse reajuste para os médicos já existentes para poder motivá-los até a fazer essa consulta ambulatorial. O senhor acredita, como vereador também, o senhor acredita que esse anteprojeto vai ser aprovado, isso vai à votação, num período de quanto tempo que a população pode esperar? Vai ser rápido, né? Até porque a necessidade, que vocês são testemunhas, é muito grande. E nós vamos ter que aprovar isso logo, porque imediatamente entra em ação e nós vamos... porque o médico... Porque eu acho que os outros secretários não falavam isso, né? A gente tem que falar a verdade para a população. Eu não tenho nenhum medo de falar a verdade. Porque se você falar a verdade, o médico ganhando 1.307, com desconto de 1.200, se você quiser obrigar o médico a ficar 20 horas, o que vai acontecer? Todos vão pedir demissão. E eu, como gestor, é muito fácil chegar e dizer, não, tem que obrigar a trabalhar 20 horas. Obriga lá para ver o que acontece. Todos pedem demissão. E eu tenho essa responsabilidade, que eu sou gestor. Eu preciso que ninguém peça demissão, ao contrário, peço que as pessoas venham trabalhar no SUS. Então, isso é uma questão lógica. As pessoas têm que entender a lógica. Com essa possibilidade de passar de 1.309 para 3.500, com a produtividade, obviamente, para atender 192 pacientes, que não é difícil, é fácil. Eu, por exemplo, agora no último mutirão, atendi 26 pacientes no último mutirão. E tenho atendido a média de 26 a 30 pacientes no mutirão. Agora nós vamos ter outro mutirão em Olaria, no próximo dia 10, agora no sábado, outro mutirão. Porque o que é o mutirão? O mutirão é para cobrir essas lacunas, não é? A população muito sofrida. E muita gente diz, vamos fazer mutirão, isso aí é demagogia. Demagogia é nada. Eu peguei os pacientes que eu peguei lá, porque eu atendo lá como atendo no meu consultório, da mesma forma. Né? O paciente, anamnese, história pregressa, história fisiológica, exame físico, a sistemática do atendimento. No mínimo 15 minutos cada paciente. O senhor acredita que a partir dessa produtividade vai ser possível manter essa produtividade com a mesma qualidade de atendimento? Mas a qualidade de atendimento vai ser tem que ter, isso aí tem que ser obrigatória. Nós temos uma fiscalização em relação a isso, né? O paciente merece atenção, merece ser atendido dentro do que estipula a Organização Mundial da Saúde, que são 15 minutos para cada paciente. Isso tudo foi feito nesse sentido. 15 minutos mesmo. Tem paciente que demora menos. Por exemplo, o paciente chega lá com uma patologia qualquer, com uma pneumonia, pede o raio-x, passa um antibiótico, aí depois ele vai rever, ele está bem, 5 minutos na segunda vez. Né? Agora, doutor... Aí a média é de 15 minutos.
Agora, enquanto esse anteprojeto não é aprovado, não é votado, falando especificamente do posto Silvio Henrique Browne, uma das reclamações que a gente recebeu lá e que a gente até vivenciou, que eu, por exemplo, cheguei 1h30 da manhã e a gente só pôde entrar na unidade de saúde às 4 da manhã, quando o guarda municipal ficou compadecido dos idosos que estavam no frio e abriu o portão para que as pessoas pudessem aguardar sentados e embaixo do telhado, né, porque já estava serenando lá do lado de fora. O senhor acha que enquanto esse anteprojeto não é aprovado, há alguma possibilidade desse atendimento, que por enquanto vai continuar sendo feito da mesma maneira, de pelo menos o portão ser aberto e que as pessoas aguardem lá dentro da unidade de saúde? Tem que ver com a direção a possibilidade de abrir o portão, que tem a questão de segurança, né? Que é aquela unidade que a gente não, tem que ter cuidado, tem que ver se a Guarda Municipal tem condições de manter o patrimônio, porque é uma guarda patrimonial. Nós não podemos correr nenhum risco, porque é o patrimônio público. Agora, eu espero que esse anteprojeto vá para a Câmara logo. Isso é questão de 10 dias para ser aprovado. Porque eu não tenho uma solução para essas pessoas agora. E nem eu venho repetindo isso, reprisando isso há muito tempo. Venho dizendo que nós temos que dotar um ambulatório de profissionais capazes de atender a demanda da cidade. Porque isso nós vamos conseguir reduzir a morbidade, quer dizer, os agravos da doença, a mortalidade, vamos reduzir drasticamente e vamos também reduzir a ida dos pacientes aos pronto-socorros, tanto na UPA quanto no pronto-socorro do Raul Sertã, que a demanda é muito grande. Em relação, então, a esse problema especificamente do Silvio Henrique Browne, a gente pode aguardar, entrar em contato com o senhor mais para frente para saber desse posicionamento da direção daquela unidade? Eu vou procurar a direção imediatamente para saber se eles têm condição de abrir. Mas isso é uma solução que não vai resolver nada, né? Vai apenas minimizar o problema das pessoas que estão lá, porque essas filas são vergonhosas, não pode ter fila. E só tem fila exatamente porque o número de profissionais para atender os pacientes é muito pequeno. Então, eles têm que ficar na fila, acabou a ficha do doutor fulano, quer dizer, isso não existe. Com isso aqui, 14 mil consultas mês, nós atendemos a demanda toda da cidade, sem problema nenhum. E por isso que esse projeto vai para a Câmara, eu tenho certeza que vai ser aprovado por unanimidade, porque os vereadores são sensíveis, estão na rua, estão vendo a situação da população, principalmente a mais carente, que vem sendo, ao longo dos anos, desassistida, deserdada pelo poder público, que se refletiu na publicação agora pelo Globo, pela Voz da Serra. Friburgo está em penúltimo lugar. Tem que lembrar sempre, durante o governo da doutora Saudade e durante o governo do doutor Heródoto Pena de Mello. Não foi agora. Um outro problema que a gente ouviu da população lá no posto Silvio Henrique Browne é justamente em relação a esse retorno ao médico, né? A pessoa que não é a primeira marcação, que ela já passou, vamos supor, pelo cardiologista e ele pediu algum tipo de exame, ela está voltando só para mostrar o exame para o médico e ela tem que passar de novo por toda aquela via crucis para pegar a marcação e conseguir só apresentar o exame, ou em alguns casos comuns que a gente mostrou na reportagem, uma senhora que ela só conseguiu marcar o cardiologista para 19 de abril e ela precisava só pegar uma receita para remédio controlado, que ela não consegue pegar na urgência do Raul Sertã e não consegue comprar o remédio sem aquela receita. Para quem está retornando ao médico, tem alguma solução imediata que poderia ser aplicada ou vai ter algum atendimento prioritário para essas pessoas? O problema é que são 2 cardiologistas e que não atendem 192 pacientes mês. Quer dizer, esses 2 vão passar a atender 192 e mais 2, quer dizer, vão quadruplicar, não, vai até aumentar mais o atendimento, porque esses não atendem esse número, né? E com o salário que eles ganham, realmente a gente não pode se forçar de pedir demissão. A gente sabe disso, não é o cardiologista, não, todos pedem demissão. A solução só existe essa: aumentar o salário, dar produtividade, aumentar o número de médicos, que eu fiz o mínimo possível, 10, para não incidir na lei de responsabilidade fiscal, que já está no teto, e para que a gente possa atender de uma forma digna. Isso nós vamos conseguir, é a minha meta, é exatamente isso que eu venho me debatendo esse tempo. Eu tive que agora apagar alguns incêndios, né? Porque quando eu assumi o Hospital Raul Sertã não tinha pediatra de nenhum. Hoje a pediatria está tranquila, nós temos 8 na rotina e todos os plantões cobertos, a UPA não dá mais problema. Ainda temos algumas questões na ortopedia, que não é por falta também de esforço meu. Nós fizemos uma reunião durante 3 horas com os ortopedistas todos, há uns 10 dias,
procurando uma solução para o problema de ortopedia, que tem falhas nos plantões, nós não conseguimos, por mais ir lá não ganha um pouco, não, é 5.200 o ortopedista ganha no pronto-socorro, não é tão pouco assim não, é? Mesmo assim a gente não consegue, mesmo com 5.200. Agora, doutor, para finalizar, e até falando justamente do que o senhor falou das suas metas, a gente sabe que quando o senhor assumiu em novembro do ano passado, já tinha mais ou menos uma previsão de que o senhor entregasse o cargo agora em meados de março até para a candidatura em outubro. Isso está certo mesmo? O senhor deve deixar a secretaria agora em março? E, mais importante que isso, o senhor sai com a sensação de dever cumprido? O senhor acha que até o senhor entregar o cargo, se for entregar, esses problemas vão estar todos resolvidos? Claro, eu estou aí para resolver os problemas. Quando eu disse que eu ia resolver os problemas, eu ia, então eu resolvi quase todos. Falta exatamente esse, que é o ambulatório, que demorou muito por questões até de limite da lei de responsabilidade fiscal, mas finalmente nós estamos chegando a um ponto de consenso e poderemos resolver esse problema. E quando eu sair no final do mês, no início de abril, eu vou ter a certeza do dever cumprido e a certeza de ter deixado para Nova Friburgo um modelo de saúde